Boa noite, tudo bem com vocês? Perdoe-me a gafe de hoje, esquecer de postar o link, né? Aconteceu, acho que eu fiquei tão preocupado com o slide que acabei esquecendo de postar o link. Tudo bem? Saudações segundas-feirenses, né? E hoje a gente começa a aula 2 conforme combinamos nas quinta-feira, né, que a gente teve aula. Então, na aula 2 a conversa que nós vamos ter hoje é sobre, pode ver que o próprio título da aula eu coloco como sendo uma pergunta. Olha só, quem são os participantes do regime geral da Previdência Social? Então, aula 2 a gente vai conversar, eu preparei alguns slides para a nossa conversa de hoje, mas eu acredito que a gente vai gastar mais um pedacinho da próxima segunda-feira. Na quinta-feira agora eu vou postar as questões para vocês fazerem, mas assim, não é de quinta para quinta, eu vou postar, mas vocês vão ter aí 15, 20 ou até mais, né, tempo para fazer, que é aquelas questões da aula passada. Acho que hoje também tem mais umas questões, de repente eu até junto, acho que não vou juntar não, né, vou esperar para fazer aquelas lá primeiro. Então, a bibliografia eu vou estar continuando aqui. Deixa eu até mostrar a capa para vocês, que agora eu consigo mostrar. Opa! É, eu estou usando esse livro aqui, que eu já disse para vocês que eu posso emprestar da forma como vocês precisarem, mas eu acho que não há necessidade porque eu tenho feito os slides bem. Deixa eu arrumar aqui uma coisa. Tenho feito os slides bem detalhados para que não haja a necessidade de vocês terem que procurar bibliografia, combinado? Boa noite, Vinícius, tudo bom? Então, seguindo aqui, podem usar o meu slide como sendo material de consulta, material para base aqui de estudo de vocês depois para a nossa prova, tranquilo? Não vão precisar pegar livros, a prova será baseada em cima disso aqui que nós estamos conversando. E como sempre, em todo começo de aula, eu trago aqui algumas questões das quais eu acho que a gente poderia ou podemos pensar aqui ao longo da nossa aula, né? Então a primeira pergunta, a primeira travessão ali, à minha esquerda, né? Acho que deve estar à sua direita, não sei. Quem são os participantes do regime geral da Previdência Social, que é o próprio título da aula. Então, quem são aqueles entes, né, que participam ali do regime geral da Previdência? Dois não, né? Segundo travessão, nem coloquei número 2. Explique o que são trabalhadores temporários. Faça a pergunta, hein? Começou uma pergunta dessa discursiva na nossa avaliação. Então, o que são trabalhadores temporários, né? Terceiro travessão. Aprendiz é considerado empregado? Ah, prof, essa eu já sei. Que bom, então calma que daí você já discute aqui comigo e depois a gente vai alinhando aqui o nosso raciocínio, concordam? E a última ali, ó, conceitue, né? Poderia ser explique o que é segurado especial. Então eu tentei não pesar muito a mão aqui no conteúdo da aula 2, que na verdade eu fracionei o que eu gostaria de conversar na aula 2 em duas ou três aulas, eu ainda não sei. Então hoje eu acredito que a gente vai começar né, se der tudo certo, terminamos aqui pelo menos a proposta para essa aula de segunda-feira. Então eu anotei aqui para vocês, né, para a gente lembrar que na aula 1 aprendemos que quem trabalha e não é servidor público estatutário, estão lembrados que é a questão do regime próprio, né? É regido obrigatoriamente por aquilo que a gente chama de regime geral da Previdência Social. Então ali a gente poderia ter colocado o português, que agora que eu estou prestando atenção nisso, a gente poderia ter colocado o slide num português um pouco mais fácil de leitura, né? Então, aquela pessoa que trabalha e que não é funcionário público, regra geral, teoricamente sobrou apenas para ele estar inscrito mesmo no regime geral da Previdência Social. Isso é o que a gente aprendeu na aula 1, que a gente conversou semana passada, aliás, nas últimas 2 semanas. Hoje, nós vamos verificar que
Nesse regime geral de previdência, né, o RGPS, né, o palavreado comprido, no regime geral da previdência social, ele se subdivide, ou seja, ele é composto, ele é formado por três entes, né? A União, que é o Estado maior, isso aí a gente já sabe. Aí pode ver que eu estou pondo em vermelho ali no slide, ó, a União, uma segunda parte, os beneficiários e tomadores de serviço, e uma terceira parte, aqueles que contribuem, né, esse segundo, que são tanto os beneficiários quanto os tomadores de serviço, né, os empregadores, são esses que contribuem, que fazem parte aí do custeio da questão dos benefícios. E a terceira parte ali desse regime geral de previdência seria a questão dos serviços. Então, repetindo, a previdência, o regime geral da previdência social, ele é composto por três partes, né, três participantes. Uma delas é a União, outras são os beneficiários e os tomadores de serviço, que eu coloco até ali a questão do custeio, que é feito por eles, e a terceira parte ali entre eles seria a questão do serviço. Entretanto, então a gente está falando de união de beneficiários e tomadores e de serviço, entretanto, entre os três, somente um deles usufrui das prestações que a Previdência pode fazer. No caso, quem deles que usufrui é os beneficiários, porque a União é o Estado, né? Não tem o porquê, não tem como ela usufruir aí dos benefícios da Previdência Social, porque ela nem é um ente físico, é uma pessoa jurídica. E os tomadores de serviço, ou seja, aqueles que empregam, né, no caso ali, os empregados, não tem o porquê também, eles não vão se beneficiar de previdência, né? Eles podem até se beneficiar se eles forem vinculados, se eles forem inscritos. Agora, quanto contribuinte aqui, quanto empregador, ele não vai ter benefício, né? Isso aqui é uma questão de lei, né? O serviço propriamente dito, não tem como eles mesmos serem beneficiários deles mesmos, concorda? Então, dessas três partes, né, da união, dos beneficiários e do serviço, a única parte que vai aqui usufruir de alguma coisa dentro aqui da questão do regime geral da Previdência Social são os beneficiários. Parece que é um trocadilho para confundir, né? Mas não é não. Fique tranquilo que já você vai ver. Esses beneficiários são os únicos que podem se valer aí dos serviços da Previdência Social. Eles se subdividem em segurados e dependentes. Então anota, coloca aí no seu cadernão. Quer que eu conseguiu anotar o slide anterior? Então o regime geral ele é composto por três partes: pela União, pelos beneficiários e pelos serviços propriamente dito. Esses dos três, os únicos que podem usufruir aí dos benefícios são os beneficiários, né? Já esses beneficiários, eles se subdividem, né? Como se fosse uma subclasse em segurados e dependentes. E pode ver que eu faço a conceituação, ó. Segurados. Quem são os segurados da Previdência Social? São aqueles que pagam uma cota mensal para poder gozar de uma prestação, de uma proteção, né? Não uma prestação, de uma proteção do seguro social. Então, facinho, posso perguntar isso aí lá na prova para vocês? Explique quem são os segurados da Previdência, do regime geral da Previdência Social. Bom, segurado é aquele que tem a contribuição mensal aí com uma cota, porque no futuro ele quer poder usufruir, ele quer poder gozar aí de uma determinada proteção dentro aí do regime geral da Previdência Social. E quem são, professor? Os segurados está fácil, concorda? Quem são os dependentes? Que é esse aí que me interessa mais. Esses dependentes, olha como é que eu coloquei o conceito ali. São os integrantes de um determinado grupo familiar, né, dos segurados, obviamente, né, porque a gente tem que ter aqui um elo de ligação, que por via oblíqua. Por que por via oblíqua? Quer dizer que não são os segurados, eles não estão diretamente ali vinculados à previdência, concorda? Eles estão vinculados de forma indireta, pela via oblíqua. Também são protegidos pelo seguro social nas situações em que os segurados lhes faltarem. Então, cuidado aqui com o raciocínio. Segurados são aquelas pessoas que pagam uma contribuição, uma cota mensal por mês, pensando em um dia poder
usufruir dos benefícios do regime geral da Previdência Social. E quem são os dependentes? São pessoas que integram aquele grupo familiar de quem? Do segurado, e que de forma oblíqua, ou seja, eles não estão recolhendo, né? Eles também são protegidos, eles também podem usufruir aqui do seguro social em situações em que o segurado vem o quê? A faltar. Porque, né, cuidado aqui, anotem bem que essa questão que o dependente ele só pode vir aqui exigir um direito se em nome dele, se o segurado faltar. Sabe por quê? Porque ele não pode exigir nenhum tipo de direito em nome próprio se ele não for segurado. Não entendi, professor. Vamos pegar lá, deixa eu pegar um exemplo, vamos exemplificar, né? Com exemplo fica mais fácil. Digamos que, deixa eu pensar, eu tenho uma tia, né? Eu tenho uma tia que Professor, oi, posso tentar dar uma pode, sugestão de exemplo e você me diz se eu tô certo ou pode não? sim. No meu caso, a minha avó é aposentada, Sua avó, isso, e eu sempre morei com ela. Então, no caso, eu sou dependente dela, mesmo sendo maior de 18 ou não? como é seu nome? Mariane. Mariane. Olha só. Então vamos pensar em tese. Hipoteticamente, se você mora com a sua avó, vamos ver se você se encaixa aqui no conceito de dependente. Né? A sua avó deve ser segurada porque ela deve ser aposentada, concorda? Sim, ela tem a aposentadoria dela e a pensão do meu E avô. isso, então veja, ela está vinculada ao regime geral da Previdência Social, então ela se enquadra ali como segurada. Vamos analisar você, se você se enquadra no conceito de dependente, integrante do grupo familiar, até aqui tudo bem, que por via oblíqua, então quer dizer, não é você por contribuição sua, ou por trabalho em carteira ou qualquer outra coisa aí que te vincule. Veja, é com relação à sua avó que você está exemplificando. Por via oblíqua também é protegida pelo seguro social no caso em que os segurados lhe faltarem. É que você já disse que você é maior de 18 anos. Hoje, essa discussão dos 21, dos 18, isso ainda está muito ainda em pauta, mas tem vencido a posição majoritária de que aos 18 anos a pessoa se torna independente economicamente, em tese, né? Pelo menos em tese. Nesse caso, você até poderia ser a dependente da sua avó, desde que você comprovasse a necessidade econômica dela. Então, vamos melhorar um pouquinho o teu exemplo? Faz de conta que você tem 17 anos e sua avó viesse, Deus me livre, a faltar. Então, você comprovando que você é a única dependente dela. O que é a única dependente? Você morava com ela, ela pagava as contas de casa, você não trabalha porque você estuda ou qualquer outra circunstância aí que seja impeditiva. Se você conseguisse fazer essa comprovação, que não é simples, quando as pessoas são orientadas, fica fácil, concorda? Quando as pessoas não são orientadas, essa prova ela se torna difícil, porque na verdade as pessoas não têm os documentos. Se você fosse dependente dela, se encaixasse ali, né, vamos colocar esse critério de 18 anos para menos, você seria dependente da sua avó e você conseguiria, né, se necessitasse, de ser segurada na via oblíqua. Entendeu? Como você é maior que 18, é difícil. Os tribunais, o próprio INSS tem negado a pensão aos maiores de 18 anos porque entende que eles podem trabalhar. Você vai dizer, mas eu estou estudando. Até alguns anos atrás existia o entendimento, né? Há muito tempo atrás que era 25 anos, depois caiu para 21. Hoje a discussão está em 18, né? E também depende aí do caso concreto, né? Se o INSS sempre vai querer fazer prova que você não precisa. Então, conseguiram entender essa questão de segurado e dependente? O dependente tem que ser alguém ali do núcleo familiar, né? Quando a gente está falando em núcleo familiar, não necessariamente seja de sangue, né? Pode ser ele afim, né? Tipo pelo casamento ou alguma outra coisa nesse sentido, parente, gente, no sentido geral, de grupo familiar, né? Que por via oblíqua, o que é via oblíqua? Não sou eu que sou segurado, mas eu tenho direito a receber ali um benefício desde que eu me encaixe nos critérios. Então, liguem as antenas de vocês, que vocês vão ver que aqui ao longo da nossa conversa, nós vamos nos depararmos com vários conceitos que a gente sabe, mas não sabe. Quando eu digo sabe, mas não sabe, a gente já ouviu falar, a gente conhece pessoas assim,
mas talvez agora com a explicação jurídica do conceito ou dos termos a gente consiga caminhar melhor e conseguimos ajudar outras pessoas. Concordam? Professor, Pois não. eu tenho na minha família dois exemplos de dependentes segurados. Que uma é a minha filha, o meu marido faleceu, ele tinha leucemia, e a minha filha ficou como dependente dele, porque ela era filha dele, menor, então ela está assegurada ainda no leio até os 21 anos, né? Sim. Porque ela foi antes de mudar as regras que foi dada entrada. Tem a minha avó. Agora, da minha avó, é que eu não entendo por que ela entrou como dependente. A sua filha? Porque ela era aposentada já. A O sua filha meu ou sua tio. avó? Hã? Quem que entrou de dependente? Sua filha ou sua avó? Não, é dois casos. Sim, Um é a minha filha. Sua filha é do Aí do seu ex, né, do seu finado marido, isso aí, ok, certíssimo. Isso. E daí o outro caso é a minha avó. A minha avó é que eu não entendo direito por que ela entrou como dependente. De quem? Porque do meu tio, filho dela. Ele, ele era promotor de vendas, então ele andava nas cidades, nos estados aqui, fazendo o serviço dele lá, e ele não tinha um ponto fixo. Porém, foi colocado como se ele morasse com a minha avó. E a minha avó, mesmo sendo aposentada, ela entrou como dependente dele, porque, dizemos assim, ela dependia dele para comer e beber. Mas eu não entendi o porquê que ela se encaixou aí, se quando ele faleceu, ela era já aposentada. Então, quer dizer, ela tinha como sobreviver. Então, mas por isso que a gente precisa entender o conceito, porque claro que no caso concreto as pessoas tentam tudo, então como elas tentam tudo acaba dando certo muita coisa. Mas quando a gente entende qual é o direito, fica mais fácil da gente buscar aquilo que é nosso, concorda? No caso da sua avó, ela era aposentadoria deve ser por idade, eu imagino, dela, né, ou por tempo de contribuição, é o benefício dela, concorda? Então ela se enquadra, eu vou até voltar o slide, ó, como na aposentadoria dela, ó, ela se enquadra como segurada, concorda? Ela contribuiu, ela teve direito, eu vou me aposentar porque eu trabalhei bastante. No caso dos dependentes, você veja, ali não está escrito que se você for segurado, você não pode ser dependente. Não é isso que está escrito. Está escrito que os integrantes do grupo familiar dos segurados que por via oblíqua, ou seja, eles não recolheram para terem direito àquele benefício, entendeu? Também são protegidos pelo seguro social nas situações em que os segurados lhes faltarem. A sua avó possuía aposentadoria por tempo de serviço ou por idade. Quando seu tio veio faltar, ela conseguiu fazer a prova de dependência econômica. Entendeu? Se eu não me engano, ela não é que ela era aposentada, na verdade ela recebia uma pensão por morte do meu avô. Mas não tem. É que assim, antigamente a lei era um pouco mais maleável. Vocês viram que com essa reforma lá de 2 anos atrás, a pessoa, se ela ficar dependente, né, no caso viúva, em determinada etapa da vida dela, se ela for muito jovem, ela não vai receber o resto da vida como era a lei aí até 2 anos atrás. Lembra que eu contei o caso lá da minha avó, que também era aposentada, ela já é falecida. Ela era aposentada por idade, ela recebia a pensão do meu avô e depois eu consegui fazer com que ela ficasse pensionista do meu tio também. Ela recebia então 3 benefícios previdenciários. É possível? É possível, desde que você se encaixe nos critérios. Então, no caso da sua avó, ela tinha lá já um benefício, no caso, ela tinha um benefício de pensão por morte. Meu marido morreu, então eu tenho esse benefício de pensão por morte. Ele não vai virar aposentadoria por qualquer coisa, concorda? Ela não era segurada, ela era dependente, no caso do primeiro lá do marido, recebia pensão. Quando seu tio veio a faltar, ela também conseguiu comprovar essa dependência, né? Tipo, ele morava comigo, ele provia aqui as despesas da casa. Hoje tem mudado um pouquinho o conceito, mas até um tempo atrás entendia que um salário mínimo não era o suficiente para você viver, não que seja, né? Não é opinião minha, mas sim o que a lei pensa. Então sua avó conseguiu acumular o benefício. Sua avó ainda é viva? Sim, é viva. E ela os benefícios de um salário cada um é maior? Desculpe a pergunta. Eu acho que o do meu tio é um pouco mais.
Agora, se ele contribuía com agora eu mais, não sei se também depreciou com o tempo, porque ele vai, morreu já tem uns 15 anos já. não, Então, às vezes, deu uma. vai depreciando, porque assim, é aquilo que eu falei aula passada. Quando tem o aumento, que nem tivemos agora no começo do ano, o aumento do salário mínimo, né, que subiu 5, 6%, não sei quando, não é o mesmo valor repassado para a Previdência. A Previdência é repassado tipo 3 ou 4, sempre tem a defasagem de 1, 2, 3% por ano. Então isso vai se perdendo ao longo do tempo. Mas está certinho sua avó. Agora veja, você não vai conseguir, possivelmente, em razão da sua idade, você não vai conseguir ser dependente da sua avó. Agora, a sua filha poderia? Sim, porque ela é menor ainda. Poderia. Mesmo ela já tendo a do pai dela, ela ainda, se caso acontecesse algo comigo, ela também pegaria a minha. Se Porque eu ela, sou né, assegurada. havendo a comprovação disso, ela conseguiria. Coloque na cabeça de vocês uma coisa: o difícil é a prova. Agora, as pessoas que são instruídas, elas já vão produzindo essas provas, elas vão deixando as coisas tudo certinho, quando precisa já consegue o benefício. Então, é certinho esse seu exemplo. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Ó. A União, né, o Estado Maior, é quem faz o quê? É quem administra essa questão do regime geral da Previdência Social mediante aquilo que a gente conhece chamado por INSS, sendo responsável pela cobertura de eventual insuficiência financeira para poder garantir o pagamento dos benefícios. Por que foi feita a reforma da Previdência 2 anos atrás? Porque havia o risco, né, de chegarmos a um momento em que não fosse mais possível pagar os benefícios já existentes. Inclusive, segundo relatos contábeis, existia um déficit da Previdência, ou seja, o quanto a Previdência arrecadava não batia, não fechava a conta com o quanto de benefício ela pagava para as pessoas. Então, a reforma era necessário. Eu só discordo que eu acho que podia ter tirado direitos de pessoas com mais condições do que talvez quem ganha um salário mínimo, né, ou outros requisitos que a gente vai ver mais para frente, mas de qualquer forma precisava ser feito sim. Então ali eu, nessa primeira explicação, eu estou colocando para vocês quem é a questão da União e por que ela serve. Então é ela que administra o nosso regime geral da Previdência através do INSS e que, se tivermos qualquer problemas financeiros, pelo menos em regra, né, não estou dizendo que em caso concreto não possa ter um problema, mas em tese a União vai arcar aqui com a diferença. Tomadores de serviço, quem que são? São as empresas, e no caso do empregador doméstico. Aí você vai dizer, calma aí, professor, ainda não sei o que é empregador doméstico. Calma que já a gente vai conceituar o que é empregador doméstico. Então, os tomadores de serviço são aqueles que participam somente para fazer a contribuição, são os empregadores. Eles não têm nenhum direito a uma vantagem direta, entendeu? Nessa relação, né? Então, quando eu te contrato como minha funcionária, eu sou estou tomando o seu serviço, sou o tomador. Nessa relação de tomador de serviço, eu não tenho nenhum benefício direto com a contribuição que eu estou fazendo aqui em seu nome, em favor do INSS, em favor aí do regime geral da Previdência Social. Você vai dizer, o seu benefício é você não ter um problema com a lei. É a lei, gente. Eu estou dizendo que eu, empregador, eu, tomador, não terei nenhum benefício nessa relação. A lei determina que eu faça esse pagamento e por essa razão que é feito, senão vou ter consequências tributárias, né? Até aqui é tranquilo, é só entender. Eu achei esse organograma, gente, no Google, e eu até printei ele, que eu achei que ele descreve exatamente o que a gente vai conversar aqui nessa aula. Lá em cima tá segurados do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Aí de uma parte, que é o que a gente vai começar a conversar, nós temos os segurados facultativos e aqui na outra abinha nós temos os segurados obrigatórios. Dentro dos segurados obrigatórios, que é o que a gente vai conversar hoje, entendeu? A gente tem o empregado doméstico, o trabalhador avulso, o contribuinte individual e o segurado especial. Então eu vou repetir para vocês. Dentro da classe de segurados obrigatórios, nós temos os empregados domésticos, os trabalhadores avulsos, o contribuinte individual e o segurado especial. Nós vamos trabalhar cada uma dessas categorias hoje para poder entender o que é cada uma. No caso do contribuinte individual, ela tem uma outra subclasse, que seriam os empresários, os autônomos e os equiparados a autônomos. Então calma que a gente vai conversar tudo isso. Eu só fiz esse print porque eu achei que
ficava legal dar uma olhadinha no organograma. Eu acho até que depois, talvez esse slide ficasse melhor mais lá para frente, depois que a gente conversasse. Mas eu já mostrei agora aqui para vocês, depois a gente usa ele de novo. Então, vamos ver o que é segurado obrigatório? Né? A gente falou, eu não falei nada ainda. Segurado obrigatório são aqueles que participam do regime geral da Previdência Social, independente da sua vontade. Eu não sou segurado, quando eu sou um segurado obrigatório, eu faço parte do regime geral da Previdência Social, não é porque eu quero, é pelo simples fato de eu estar trabalhando. Como assim trabalhando? Todos aqueles trabalhadores que são devidamente registrados, eu não tenho uma carteira de trabalho aqui para mostrar, mas vocês conhecem até melhor do que eu, todos aqueles trabalhadores que possuem o vínculo empregatício formal através da CLT, através da carteira de trabalho, e de forma indiscutível eles são chamados de segurados obrigatórios, são vinculados ao regime geral da Previdência Social. O exercício desse trabalho aqui, desse trabalho regular, seria o fato gerador dessa sua filiação, da filiação, no caso dele, do segurado especial. Então, anotem aí, o segurado especial o segurado obrigatório é aquele que ele se torna vinculado ao regime geral da Previdência Social, não é por vontade própria, mas sim porque ele está trabalhando de uma maneira regular, de uma forma, de uma modalidade formal. Então não é porque eu quero, mas sim porque eu sou obrigado. Então todas as vezes que eu sou registrado, que eu sou contratado com um registro em carteira, eu sou um segurado de forma indiscutível, de forma obrigatória. Conseguiram fazer essa anotação? Então, segurado obrigatório é aquele que é um membro participante do regime geral da Previdência Social pelo simples fato de estar trabalhando. O fato gerador é ele estar trabalhando, lembrando que esse trabalho não é qualquer trabalho, mas sim o trabalho de forma regular, de forma de vínculo formal. Eu conceituei o que era obrigatório, agora a gente vai conceituar o que é facultativo. Os facultativos nada fazem, ou se fazem alguma atividade, ela não é entendida como trabalho. Poxa vida! Exatamente por isso, os segurados facultativos, então aqueles que não são obrigatórios, eles não são compulsoriamente filiados. Veja, o que é uma coisa facultativa? Não é uma coisa que é obrigatória. Então veja que o segurado facultativo é o contrário de segurado obrigatório. Então guardem que o conceito de segurado obrigatório é aquele que, independente da vontade dele, ele já está vinculado ao regime geral da Previdência Social. Ah, mas por quê? Pelo simples fato de trabalhar. O facultativo, ele não é um segurado obrigatório, até porque se ele fosse obrigatório ele já estaria vinculado. Mas por que ele não está vinculado? Ou porque ele não trabalha, ou porque a atividade que ele desenvolve não é entendida como uma forma de trabalho. Calma que já a gente vai ver. Eles são livres de imposição normativa. O que é imposição normativa? São livres de leis, e optam por contribuir para a Previdência como forma de proteção contra possíveis dificuldades futuras. Então, quando eu sou deixa eu ver uma coisa. Aqui, exatamente. Eu encontrei esse organograma que eu achei interessante dos exemplos de segurados facultativos. Quem são os segurados facultativos? Ali, pode ver que naquele quadradinho, aquele primeiro retângulo, está escrito assim, todos que não têm renda própria, mas que decidem contribuir para a Previdência Social. E é necessário que tenham, no mínimo, 16 anos. Lembram-se que na aula passada eu coloquei para vocês que a idade mínima para você se filiar à Previdência Social é 16 anos. Professor, mas tem o menor aprendiz. Calma que já a gente conversa sobre ele. Agora a gente está falando sobre os segurados facultativos. Quem são? Me dê exemplo, professor. Estudantes bolsistas, dona de casa, síndico de edifício não remunerado, então se você não tem remuneração, os desempregados e os presidiários que não são remunerados. Então, aqui são alguns exemplos de segurados facultativos. O que é um segurado facultativo? Ele não é obrigado a recolher. Então, você faz de conta que você não está trabalhando e você é estudante. Ah, eu sou segurado obrigatório? Facultativo. Se você quiser recolher, você recolhe por sua conta e risco. Ah, mas por que eu vou recolher? Pensando numa proteção futura. Uma dona de casa. O que é uma dona de casa? Minha mãe, por exemplo, é dona de casa há muito tempo.
Então, hoje ela já se aposentou, mas se ela não fosse aposentada, por que ela faria ela seria obrigada a recolher o INSS? Ela não seria obrigada a recolher o INSS. Por quê? Ela não é segurada obrigatória, ela é segurada facultativa. O que a pessoa faz, né? Ou ela não faz nada, ou o que ela faz não é entendido como trabalho. Pelo menos para fins aqui de você se tornar um segurado obrigatório. A dona de casa e o estudante, eu acho que são dois bons exemplos que vocês poderiam anotar para depois voltar a usar isso aqui no futuro. Pode ser? Ou quiserem qualquer outro também. Ô, professor, Oi. surgiu uma dúvida. Por exemplo, os pedreiros é uma profissão regulamentada, não é? Sim. Tá, eu não sabia se era ou não, mas desconfiava. Porém, hoje a gente sabe que na realidade hoje muitas pessoas contratam esse serviço, até empresas mesmo, mas eles não registram essas pessoas. Então, se eu trabalho para uma empresa dessa, mas eu quero recolher por conta daí o meu INSS, como que entraria, então, a minha função ali, o meu serviço? Porque é regulamentado, né? A gente né? vai ver daqui a pouquinho, mas pelo exemplo que você está me dando, será que eu não sou autônomo? Ou será que eu sou um contratado por tempo determinado? Eu tenho um contrato, por exemplo, por empreitada. Se eu tenho um contrato por empreitada, a regra geral, eu deveria recolher o INSS por esse período, concorda? Então, por exemplo, eu fiz uma reforma aqui no apartamento que eu moro. Demorou, acho que 6 meses, 8 meses, sei lá, a reforma. Demorou um tempão, entendeu? Eu não fiz nada, mas devia ter feito. O que eu deveria ter feito? Deveria ter feito um contrato de prestação de serviço pelo menos com o empreiteiro, né? Pessoa jurídica, pelo menos, que daí eu estaria resguardado para fins de trabalhistas e previdenciários. E os funcionários ali, os pedreiros, os ajudantes, deveriam, pelo menos em tese, serem registrados ali em nome da pessoa que eu contratei. Mas não foi bem isso, concorda? Eu poderia ter sofrido ali uma ação trabalhista por todos eles. Lembra que eu sempre estou dizendo para vocês, a gente tem que tomar cuidado com o conhecimento. Conhecer o direito, conhecendo o direito a gente pode tomar a melhor decisão ou a decisão correta, entendeu? Hoje eu penso, quer dizer, mas eu conhecia o pedreiro, tal, já era uma referência, a arquiteta que indicou, então tá bom, tudo bem. Mas eu acho que deveria ter feito de outra forma, né? Porque nem é tão oneroso assim você fazer a coisa correta, sendo que depois, se você vier a ter um problema, já imaginou um acidente de trabalho? Porque daí a pessoa não quer saber, tá? Então, nesse caso do pedreiro, pelo menos pelo que dá a entender do que você falou, talvez ele fosse autônomo, ele tivesse que recolher ali por conta dele, né? Então, ele não seria um segurado obrigatório, seria autônomo. Segurados obrigatórios, né? Quem se enquadram aqui nos segurados obrigatórios, que a gente vai começar a elucidar essas questões, né? Então, a gente tem 5 categorias. A gente tem o empregado doméstico, o trabalhador avulso, que talvez entre aqui a questão do autônomo, né? O segurado especial e o contribuinte individual. Vamos ver, então, depois a gente volta aqui nesse organograma, que eu também achei ele engraçadinho, mas está muito pequeno aqui para vocês lerem. Então, primeiro vamos trabalhar os conceitos, depois eu volto nele. Ele está no slide 14. Depois vocês me lembram qual é, que depois vai ficar mais fácil. Porque daí ali, começa ali em cima. Beneficiários da Previdência Social. Todo trabalhador com carteira assinada é automaticamente filiado à Previdência Social. Essa é uma afirmativa verdadeira, né? Boa para vir um verdadeiro ou falso. Quem trabalha por conta própria precisa se inscrever e contribuir mensalmente para ter acesso aos benefícios previdenciários. Isso aqui a gente já sabe. Mas quem são essas pessoas? Aí tem aqueles retângulos ali, são empregados domésticos, trabalhadores rurais, trabalhadores avulsos ou trabalhadores individuais. Aí tem aquela mulherzinha correndo com a bolsa, escrito assim embaixo, Até mesmo quem não tem renda própria, como as donas de casa e os estudantes, pode se inscrever na Previdência Social, que são os 2 exemplos que eu pedi para vocês anotarem. O trabalhador que se filia à Previdência Social é chamado de segurado, isso aí a gente já sabe. E para se filiar, precisa ter mais que 16 anos. Veja que é um quadrinho bem legal para depois você até dar uma olhadinha na nossa avaliação. Quem são os segurados empregados, né?
Qualquer trabalhador, gente, de modo pessoal e intransferível, ou seja, de forma individual, que realiza por conta alheia de forma subordinada, né? Tem que haver aí a questão, é um dos requisitos da subordinação, né? Trabalho na cidade, urbano ou rural, de caráter não eventual. O que é um trabalho não eventual? Aquele que ocorre de forma assídua, né? Há muito tempo atrás discutia-se a questão do vínculo trabalhista, né? Se era de 3 vezes por semana, 2 vezes por semana. Hoje nós já temos entendimentos que até 2 vezes na semana já se entende aí a questão do vínculo, né? Então a pessoa se enquadraria como trabalhador. Então, tá vendo como é que as coisas começam a fazer sentido? Em favor do tomador de serviço, identificado como empresa. Então, aqui eles estão colocando que o tomador de serviço como pessoa jurídica, como empresa. Então, esse é o conceito de quem seriam empregados, quem seriam aqueles segurados empregados. Então, pode ser qualquer trabalhador que de forma pessoal, ou seja, eu não delego para ninguém, sou eu que vou lá prestar o serviço, então é intransferível, não posso mandar alguém no meu lugar, por conta alheia, de forma subordinada, ou seja, né, realmente aqui é empregado, trabalha, seja na cidade ou seja no sítio, né, as pessoas têm bastante dificuldade com essa questão do rural, que acha que não, mas é trabalhador rural. Trabalhador, gente, claro que tem a subclasse do trabalhador rural, mas ele vai ter lá os direitos dele também assegurado, né? De caráter não eventual, então não é de vez em quando que eu apareço para trabalhar, mas é ali toda segunda-feira ou toda segunda e quinta, né, como no nosso caso aqui, em favor do tomador de serviço, que é identificado como empresa. Quem são os trabalhadores temporários? Ali era o conceito de empregado. O conceito de empregado é fácil, não tem como você errar. Quem que é trabalhador temporário? Esse aqui também é fácil, embora a gente esteja num momento do ano que não é o chamariz do trabalho temporário, até porque a gente está em trabalho suspenso, né, com o lockdown. Mas olha lá, trabalhador temporário são aqueles que são contratados mediante uma empresa de trabalho temporário para atender uma demanda complementar de serviços ou uma necessidade transitória de substituição de pessoal regular ou até nos termos da legislação previdenciária. Quem consegue me dar um exemplo desse? Pessoal que trabalha no shopping, gente, pelo final do ano eu estava pensando, né? É que agora com pandemia tanta coisa, acho que a coisa nem foi como eram nos anos anteriores. Então, agora nós estamos num período que antecede a Páscoa. O que acontece nesse período? As fábricas de chocolate, teoricamente, contratam ou deveriam contratar pessoas para ajudar ali a demanda da Páscoa, né? Que deve estar faltando aí uns 30 dias para Páscoa, não sei que dia que é a Páscoa, né? Então, esses trabalhadores são trabalhadores o quê? Temporários, que eles podem serem contratados mediante ou um contrato de trabalho a termo, né? Que, quando eu digo a termo, começo e fim, ou eles podem ser contratados por meio até de uma empresa que presta um serviço temporário. Isso é bem comum, né? Não sei se alguém já trabalhou aí por meio de trabalho temporário, mas eu já vi bastante. Eu acho que um bom exemplo é a Expo Ingá, né? Que gera um monte de... Me veio mais o shopping, porque não sei porque eu uso a Expo Ingá para dar um exemplo de quando eu estou dando aula de direito empresarial, que eu dou o exemplo a gente montar uma empresa por prazo determinado, só para o período da Expo Ingá. Acontece? Acontece. Por isso que até não foi o primeiro exemplo que veio na minha cabeça, mas a exposição é um outro excelente exemplo de trabalho temporário. Um monte de gente, empresa ali, contratam pessoas para trabalhar ali no período da exposição, que é quanto? 8 dias, 10 dias a exposição, né? Uma semana. É rapidinho. 10 dias eles costumam contratar. 10 dias? E ó, esse ano a gente não teve, né? Que pena, né? Vamos torcer para que até o ano que vem... 2 anos já, né? 2... O ano passado não teve também. Esse ano não vai ter. Esse ano não vai ter? Já foi determinado? É, porque tá perto. Então, o meu patrão tem amizade com o pessoal lá da... Esqueço como é que fala lá da sociedade rural que organiza, não é? Isso. Aí eles falou que tava falando lá, que eles falou que não vai ter, não. Eu acho... Agora não é confirmado ainda, né? Não é oficial. Eu não duvido parece que não. Entre o intervalo da primeira aula e a aula de vocês, eu tava olhando, fui ali na cozinha dar uma olhadinha no Jornal Nacional e tava justamente falando sobre a carta lá dos governadores assinado contra o presidente, né? Estão pedindo um toque de recolher nacional e lockdown nacional em algumas regiões, em razão
da falta de leito, que parece que está uma coisa meio generalizada. Então, se nós estamos, né, parece que, né, eu estou falando parece porque eu não sou da área de saúde, eu, né, não estou nem me envolvendo com nada, mas me parece que o momento que a gente está vivendo está bem complicado, e se estiver realmente nessa complicação, que é o que está aparentando, né, nós estamos em março, Expo Anguera em maio, né, não tem como ter um evento daquele porte, concordam? Não tem como, eu acho uma pena, né, eu acho que, mas não vai ter como, sei lá. Olha, eu anotei uma coisinha aqui, ó. Em 2017, teve uma alteração nessa questão do pacote, do pacote não, do trabalho temporário. Vocês estão lembrados da reforma trabalhista, que alterou várias coisas, né? Para nós advogados, eu não advogava no direito do trabalho, mas eu era simpatizante porque eu sei que quem advogava nessa área era uma área rentável, né? Dava bastante dinheiro essa história das trabalhistas. Eu não fazia porque eu não gostava, né? Nunca gostei. Mas em 2017 a gente teve uma reforma, a reforma trabalhista, e que praticamente, gente, eu não estou dizendo que acabou com o direito do trabalhador, mas para os advogados acabou com o direito trabalhista. Por quê? Hoje, para você entrar com uma ação trabalhista, você tem que ter prova, tem que ter certeza, não pode dar valor da causa maior. Então, assim, uma série de complicações de que eu tenho um amigo que trabalha na Justiça do Trabalho, ele falou que reduziu 90% o número de ações na Justiça do Trabalho. Então, olha que coisa. Então, essa reforma de 2017, ela permitiu algumas coisas. O que ela permitiu? Ela permitiu essa possibilidade de trabalho temporário por até 180 dias, gente. 180 dias são 6 meses, podendo ser prorrogável por até 90. Então, se você somar 6 meses com mais 3, são 9 meses de possibilidade de trabalho temporário. Isso não era possível antes da reforma trabalhista. Professor, você acha isso bom ou acha ruim? Eu acho ruim. Sabe por que eu acho ruim? Vocês vão me desculpar. Mas eu fazer um contrato de trabalho temporário por 6 meses, podendo renovar por mais 3, que é mais metade, né? Poxa vida. Quem está perdendo direito aí não sou eu, que sou o tomador de serviço, né? No caso é o empregado. Porque 9 meses dá quase o ano todo, concorda? Se determinadas épocas do ano que, né, esquecendo aí a questão da pandemia, que ele se quisesse vincular esse contrato, dificilmente ele vai conseguir uma reposição no mercado de trabalho. Mas é o que foi feito aí na reforma trabalhista de 2017, tão aclamada, né? Fazer o quê? A gente só tem que estudar. Então, só voltando aqui, a gente estava falando sobre trabalho temporário, sobre o trabalhador temporário. Então, o trabalhador temporário é aquele que faz ali presta um serviço ali por um espaço ali de tempo. Então, ele é um segurado, sim, entendeu? É considerado segurado obrigatório. E estou trazendo aqui a conhecimento de vocês que com a reforma de 2017 esse contrato pode ser feito em até, né, prazo máximo de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 3. Quem é o aprendiz, né? O famoso menor aprendiz é considerado empregado? Né? Se ele não é empregado, ele é o quê? Ele é aprendiz. Você vai dizer, não, mas olha só. Aqui a gente tem uma classificação dentro do regime geral que diz o seguinte: o aprendiz mantém a relação de emprego especialíssima. Como assim especialíssima? É uma situação especial dentro de uma situação especial. Por quê? Porque o artigo 428 da CLT traz ele, o menor aprendiz, como segurado empregado, colocando ele como obrigatório aí no regime geral da Previdência Social. Ele só pode exercer essa função a partir dos 14 anos, então na verdade dos 14 aos 16, concorda? Porque a partir dos 16 ele pode se vincular de forma normal no regime geral da Previdência. De 14 a 16 ele tem que ser menor aprendiz, ou né, o aprendiz ali do trabalho. Anotei ali a questão dos 16 anos. Tá. Então, voltando aqui, só repassando que eu ia falar um negócio que eu ia puxar do empregador doméstico, mas deixa eu ir uma por vez, senão eu tropico, como diz minha avó. Então, aqui na questão do menor aprendiz, ele é considerado, uma situação especialíssima que existe dentro da CLT, tratada pelo artigo 428, ele tem que ter no mínimo, né, 14 anos e no máximo 16, porque a partir dos 16 anos ele pode se filiar normalmente ao regime geral da Previdência Social, então não tem o porquê ele ser menor aprendiz aos 16 anos.
Então aqui é bem simples essa questão. Mas pelo contrato do menor aprendiz, então ele tem que recolher, a empresa, no caso, tem que recolher o INSS. Tem que recolher, é considerado como é que chama? Um segurado obrigatório. Porque senão, pensa comigo, coitado. A pessoa tá lá, a gente chama de menor aprendiz porque ele está aprendendo alguma coisa, né? Você imagina a pessoa aprendendo lá alguma coisa e sofrer, por exemplo, um acidente, né? Bom, lembra da história? Se você não é segurado, você não tem direito a nenhum benefício pessoal. Então, no caso, o menor aprendiz, se ele estiver indo trabalhar, por exemplo, sofrer um acidente de bicicleta, pode receber um auxílio-doença. Entenderam? Então, ele é um segurado obrigatório sim, mas é uma situação especialíssima dentro ali da CLT que se vincula ao regime geral da Previdência Social. Então, a gente tem que tratar esse caso como exceção. Empregado doméstico, esse aqui eu acho que vai aparecer mais coisa aqui do que a gente até conhece, hein? É aquele que presta serviço de natureza contínua, então não é só diarista que vai uma vez por semana, mas aquele que presta ali serviço 2, 3 vezes por semana a uma pessoa ou a uma família, né, em uma residência desta ou em atividades afins. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essas atividades afins pode ser considerada a extensão da casa da pessoa. Então, por exemplo, você pega lá um barqueiro que trabalha na lancha da casa lá, por exemplo. Eu tenho casa, eu não tenho, tá? Mas digamos que eu tivesse casa em Porto Rico e tivesse um barqueiro que trabalha lá na minha lancha. Ele é equiparado a empregado doméstico. Você vai dizer, não, mas ele é barqueiro. Tá, mas ele só presta serviço para mim. E a minha lancha é lá para minha casa de Porto Rico. É uma coisa específica. Eu não uso ela, por exemplo, para levar turista, para nada. É só para eu passear. Então ele é equiparado a empregado doméstico. A lei equipara, inclusive, não tenho também, pelo amor de Deus. Se eu tivesse um avião, né, e tivesse um piloto particular, esse piloto particular, né, digamos que eu não quisesse nenhum tipo de voo, táxi aéreo, qualquer coisa nesse sentido, esse piloto também poderia ser entendido como empregado doméstico. Por quê? Porque ele prestaria um serviço específico para mim. Então, tentei dar 2 exemplos para vocês verem como é que esse termo empregado doméstico ele possui até um conceito um pouco amplo. Vou dar um exemplo que não seria um caso de empregado doméstico. Então, a pessoa trabalha lá na casa de família, na casa da família, só que na cozinha da casa da família, a dona da casa faz, por exemplo, marmita para vender. Então, essa trabalhadora que ajuda ali nas marmitas para vender, não pode ser equiparada a empregado doméstico. Por quê? Porque neste caso, tá vendo aquele finalzinho do conceito diz que sem fins lucrativos, nesse caso, essa empregada ela está trabalhando ali na montagem ali das marmitas com fins lucrativos. Então, não se enquadraria no conceito de empregado doméstico. Isso é bem importante. Aqui eu fiz a questão de anotar uma coisa que eu sequer também não tinha conhecimento. Fique sabendo. A partir de 2008, com a publicação do decreto 6481, incluiu o serviço doméstico na lista das piores formas de trabalho infantil. Eu não sabia disso, entendeu? Foi proibida a contratação de trabalhadores domésticos com menos de 18 anos. Né? Sabe aquela coisa, eu vou morar lá na casa de família, porque daí eles vão pagar os meus... Meu amigo, não pode contratar ninguém com menos de 18 anos para trabalhar na sua casa para fins de trabalho doméstico. Por quê? Entendido como trabalho infantil. Assim, qualquer contratação de emprego doméstico com idade inferior a 18 anos está ferindo a legislação, pode ser denunciado ao Conselho Tutelar e sofrer aí as sanções cabíveis. Ô professor, mas você pode contratar menor aprendiz? Por que não pode contratar 16 anos para uma casa? Mas posso fazer uma pergunta? Menor aprendiz não é para aprender alguma coisa? O que uma pessoa vai aprender no serviço doméstico? Lavar, passar. Aqui em casa minha filha está precisando. Não, mas você entendeu como é que a lei se posicionou? Eu não sabia que a questão do trabalho doméstico foi incluído como uma das piores formas de trabalho infantil. Não sabia. Porque eu particularmente achava que a partir dos 16 anos não haveria problema. Mas vocês estão vendo como é que é a coisa? Eu, graças a Deus, não presenciei nenhuma situação de vulnerabilidade de criança, né, de 15, 16, 17 anos, sendo trabalhando aí de forma, digamos, exaustiva ou abusiva aí na casa de ninguém.
Mas se a lei partiu para esse lado, é porque muita gente já explorou muitos menores de idade. Mas eu perguntei assim só para mim poder entender, mas eu super concordo com essa lei, porque eu comecei a trabalhar numa casa de um dentista muito conhecido aqui em Maringá, com 12 anos de idade. Eu fui lá para ajudar a esposa dele no serviço doméstico. Acabava que eu fazia de tudo com 12 anos, eu cuidava da casa, eu cuidava do consultório e saí de lá ainda porque acordei um dia com ele dentro do meu quarto. Meu Deus. E a mulher dele, então, resolveu, não, Marcilene, é melhor não. E Mas- daí, nisso, já tinha um ano que eu estava trabalhando lá já. Mas você Então, recebia? eu concordo totalmente com a lei. Você recebia. Eu recebia, na época, R$ 200. Que era um dinheiro bom pelo salário que nós tinha na época, né? Sim. Ajudava bastante. Daí, eu morava no emprego. E você era menor de idade. 12 anos. 12 anos? Então, 12 anos. por isso que eu estou dizendo, aqui no Brasil a gente tem uma realidade muito, como se diz, muito sofrida. Eu concordo com você, eu acho que muitas famílias, ou a maioria delas, né, hoje 12, 13, 14 anos, precisaria trabalhar. Mas o problema não é precisar. A gente tem que olhar quem é que a lei quis proteger. A lei quis proteger o menor, no caso você. Por quê? Porque a família lá, o dentista, tipo assim, eles te exploraram. Quando eu digo te exploraram, Sim. tipo, você fazia tudo mesmo. Mas né, mas eles tinham a contraprestação. Sim, mas uma pessoa com 12 anos, uma criança, né, vamos dizer assim, com 12 anos, tem que estar pensando em outra coisa e não em trabalho doméstico, em tipo, deixa eu começar a estudar, né? Então, assim, como eu estou falando, eu acho que hoje, em razão dos meios de comunicação, internet, uma série de coisas, eu acho que isso facilitou algumas denúncias, algumas situações. E a região que a gente mora aqui também não é muito dessas coisas, mas quando você vai lá para a região norte, nordeste do país, aí a realidade é outra, né? Bem diferente. Verdade. Então, assim, mas nesse sentido, eu estou dizendo que eu não sabia que com menor de 18 anos a lei considerava que era uma das piores formas de trabalho infantil. Isso que eu não sabia. Eu achei que, como você mesmo disse, eu achei que a partir dos 16, não como aprendiz, eu achei que pudesse haver o registro como doméstico, mas não pode. Não pode porque a lei está resguardando ali o direito do menor. Mas eu acho que essa lei aí, ela veio aí a funcionar justamente por conta de um caso como o meu, por exemplo. Porque naquela época era normal as famílias deixar os filhos ir morar numa casa de família para poder trabalhar e ajudar de alguma forma com uma renda dentro de casa, que nem era o meu caso. Só que daí lá, eles quando vinham falar com os pais, eles passavam uma coisa com os pais, mas depois da gente lá dentro era diferente. Então, eles realmente explorava, né, no caso, muitas crianças. Porque se você for, né, não sei como é que era no seu caso, mas eu acredito que sim, você não trabalhava só 8 horas por dia, né? Não, eu acordava de madrugada, às vezes, para poder fazer um café, que às vezes perdia um sono. Nossa, e na verdade ficava quase que meio à disposição, né? Tipo à noite, sei lá, final de semana. Sim. Então, assim, gente, é muito injusto, entendeu? Eu não estou dizendo que não tem gente que precisa, ou tem gente que até pague direito, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que aqui a lei tentou preservar a questão do menor, da criança. Se vocês, né, é quase o que eu também acho, que hoje a maioridade podia ser diminuída para 16 anos. Porque eu acho que hoje, você vai dizer, mas 16 anos não tem cabeça. Não tem cabeça para fazer o que é certo, mas para fazer o que é errado tem bastante cabeça, né? Então, eu vim daquela época que a maioridade ela era aos 21, gente. Dos 18 aos 21 você era relativamente capaz. Depois foi reduzido para 18. E eu acho que hoje já podia reduzir para 16, eu não acho. Eu acho que hoje um jovem de 16 anos ele tem condições de responder pelos seus atos. E se fosse diminuída a maioridade, num caso como esse, aí o trabalho seria lícito. Mas não é. Tá? Então, enquanto não houver uma mudança, isso aqui é o que foi aprovado em 2008, tá certinho. Segurado especial, porque senão a gente fala e não vai terminar a aula, né? Mas tô achando que não vai terminar mesmo. Falta só 6 minutos, mas vamos lá. Não, acho que segurado especial é um dos últimos slides, hein? Segurado especial. Quem que é o segurado especial? Pessoa física, né? Até agora a gente só falou de pessoa física mesmo, que reside no sítio, imóvel rural, ou aglomerado a ele. O que é aglomerado a ele? Então, como o pessoal chama, uma colônia, né? Então,
Eu tive que pesquisar o que, que era isso, porque quer dizer, como eu não morei no sítio, né? Não é a minha vivência, mas a gente busca e entende a coisa. Aglomerado a ele, que individualmente o regime de economia familiar, esse regime de economia familiar eu já sabia o que era, porque quando eu fui aposentar a minha avó, eu tive que me valer desse regime de economia familiar. O que é regime de economia familiar? Quando a família trabalha ali em prol da propriedade. Isso era muito comum aqui no estado do Paraná. Era o patriarca, a matriarca da família, né? Com mais os filhos já casados e os filhos dos filhos, todo mundo trabalhando ali no sítio, na colheita do café, em outras coisas. Foi o caso lá da minha avó. Ainda que com auxílio de eventual terceiros, né? Aqueles que trabalhavam, que tinha... na época da colheita do café, por exemplo, era contratado gente para ajudar. Não tem problema, isso é economia familiar. Que desenvolva atividade. Aí eu coloquei os dois conceitos. De produtor, ó, coloquei um asteriscos, e pescador artesanal. Por quê? Essas duas subclasses, ou essas duas categorias, são segurados especiais. Que daí eu venho aqui e faço conceituação. O produtor é esse que a gente estava falando de maneira geral. Ó, é o produtor agropecuarista, que em áreas de até 4 módulos fiscais. Juliano, o que são 4 módulos fiscais? 4 módulos fiscais aqui, né? Tem vários tamanhos dentro do Brasil desses módulos fiscais, mas aqui, ao que eu pesquisei, pelo menos aqui no estado do Paraná, seria em torno de 10 hectares, não alqueires, 10 hectares, que é menor do que 10 alqueires. Ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, essa questão sustentável acho que fica até difícil para a gente pensar, de recursos naturais renováveis e que faça dessas atividades o seu principal meio de vida. O trabalhador, o que mora lá no sítio, gente, que vive lá da extração lá dos seus produtos. Esse é o produtor. E o pescador artesanal, aqui nós não estamos muito numa região, penso eu, de pesca, né? Mas vocês viram lá na barragem lá de Mariana, todo aquele problema, que teve um monte de gente envolvida, um monte de pescador artesanal. Quem que é esse? Esse pescador artesanal é aquele que vive da pesca. A pesca é a sua profissão, ele é pescador. E a lei equipara inclusive o cônjuge, o companheiro ou o filho menor de 16 anos a esse conglomerado, a essa questão aí do pescador artesanal. Esse aqui está muito pequeno para enxergar pelo slide, mas quando eu postei depois vocês abrem. É um resumo disso aqui que a gente acabou de falar do segurado especial. Eu achei que estava bem bonitinho ali a ilustração, então por isso que eu printei e coloquei para vocês. Mas depois vocês olham com calma. E pra gente... Deixa eu ver uma coisa. Dá pra terminar. E pra gente terminar a nossa conversa hoje, né? Mas obviamente que a aula que vem eu retomo alguns pontos. O contribuinte individual é aquele trabalhador que realiza suas atividades por conta própria, né? Mediante seus meios de comunicação, de produção. Me dá um exemplo de contribuinte individual. O pintor contratado para pintar uma casa ou uma empresa. O pedreiro ali, como você estava dizendo, né? O psicanalista que atende seus pacientes por conta própria, ou seja, o contribuinte individual é aquele que não tem patrão, gente. É aquele que presta o serviço por ele mesmo. Então, ele é um segurado especial, mas é ele que tem a responsabilidade de... Aliás, especial não, obrigatório, mas é ele que tem a obrigação de fazer o recolhimento ali por conta dele, porque ele não tem patrão. Exemplos de segurados facultativos, que é aquele que a gente já viu. Tem que ser pessoa física, maior de 16 anos, né? Não ser a atividade que ele está exercendo de forma remunerada. Os exemplos, dono de casa, estagiário, presidiário, né? O síndico do condomínio não remunerado. Então, hoje a gente conseguiu conversar apenas das categorias que pertencem ao regime geral da Previdência Social. Vamos voltar nesse slide aqui, ó, que agora fica mais fácil de entender, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Hoje, de quem que a gente conversou? A gente conversou dessas duas classes. Conversamos sobre os segurados obrigatórios, né? Quem era empregado, quem era empregado doméstico, quem era o trabalhador avulso, quem era o contribuinte individual, empresários autônomos equiparados, e o segurado especial, que lá no caso o produtor, né, rural ou pescador artesanal. E os facultativos, que é aquele que recolhem se quiserem. Exemplo facultativo, dona de casa, estagiário, estudante. Hoje era bem fácil os conceitos, né? Mas se precisar, semana que vem a gente retoma alguma coisa. Combinado?
Para a aula de quinta, então quinta a aula não é presencial. Quinta eu vou postar as questões para vocês fazerem, que é referente à aula 1. E daí na segunda-feira que vem a gente continua. Hoje eu terminei, parei aqui, mas a gente continua a conversa aqui da aula 2, que são uma outra parte. Porque eu já sabia que isso aqui a gente ia gastar mais ou menos 1 hora. Combinado? E daí eu vou postar essa aula para vocês. Já, se der tempo de baixar hoje, senão eu já posto amanhã. Combinado? Combinado, professor. Sim. Então, Sim, tchau. professor. Boa noite, bom resto de semana, bom final de semana e se cuidem aí com o Covid e até segunda-feira. Obrigada. Tudo de bom. É. Bom pra você também, professor. Até mais. Tchau.